Bem-vindo a todos, mais um podcast aqui da CETEC Capacitações. Eu sou Vinícius Irota, coordenador da Educação Física e do Esporte aqui na formação. Hoje a gente tem um dia muito especial, que a gente tem um convidado muito importante, muito especial aqui do nosso contexto da Educação Física e do Esporte do Centro Paula Souza. Então, o professor Gerson de Lima Santos. Isso. Certo? Ele vai falar um pouquinho, eu estou frisando bem o nome dele, ele vai falar um pouquinho, né, do Lima Santos. Acho que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu acho que é bastante interessante ele falar sobre esse assunto também, porque são questões que a educação física, o esporte, enfim, a abrangência em geral hoje, quando a gente trabalha com pessoas, né, tem levantado, que é a equidade de gênero, né, a luta contra o racismo, né, a gente sempre levantar essas bandeiras, então, que são temas e valores que a gente tem destacado. Acho que nesse podcast a gente também quer debater um pouco da questão da educação física escolar, e aí nada mais, não vou dizer justo, mas é oportuno, é o espaço, né, do professor. Fica o convite aqui para os outros professores de educação física também estarem com a gente, né, Gerson? Sim. Vim aqui falar do seu trabalho, e eu sei que o Gerson, né, também trabalha bastante com as questões interdisciplinares e capoeira, enfim, né? Ele trouxe um material aqui bastante bacana. A gente vai falar um pouquinho dessa cultura corporal do movimento humano que a educação física trata, né, com muito carinho, né, para desenvolver conteúdos, né, para atender o nosso aluno e encaixar a capoeira aí no meio, né, Gerson? Tem umas passagens que ele vai falar aqui para nós, é uma roda de capoeira gigante, enfim, né? Acho que esse trabalho que a gente tem aqui no Centro Paula Souza, né, que merece atenção, né? Você tem todo o meu respeito, né, Gerson, né? Meu carinho aí, porque acho que a educação física tem a sua importância, né? Trabalha com o movimento, trabalha com o ser humano, enfim. Acho que está no nosso métier. Então, Gerson, seja muito bem-vindo, né? É um prazer receber você aqui. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Da sua formação, como que você veio parar aqui no centro, enfim, né? Porque todo mundo vai te conhecer melhor aí. Obrigado, boa tarde a todos, né? Quero agradecer, então, por essa riquíssima oportunidade. Meu amigo professor Vinícius Irota, que nos convidou aqui. É muito oportuno, né, estar aqui com vocês. Meu nome é Gerson de Lima Santos. Antigamente era Gerson de Lima só, mas após o meu casamento, eu coloquei o sobrenome da minha esposa. Isso. Que é importante falar sobre isso também, a questão aí de igualdade, né, e equidade também, porque sempre é o sobrenome do marido que vai para a esposa. E por que o sobrenome da esposa também não vai para o marido? Então, nós entrando em comum acordo, eu e a minha esposa, minha amada, né, Alessandra, bom, vamos colocar então Santos aqui. Então é Gerson. Abraço para Alessandra. Abraço para Alessandra, beijo, amor. Então é isso mesmo, coração. É coração. Então é Gerson de Lima Santos. A minha trajetória começou então com a capoeira na década de 80, com o tio, né? O tio Benedito, que o apelido dele era Feijão. Ele era do grupo Capitães de Areia. Na época tinha uma academia lá no Dom Pedro, com o meu primo, que veio me revelar agora faz um tempo que ele veio me falar sobre isso, e eu não sabia. E a gente jogava capoeira na rua, era no Campinho. Eu morava ali próximo à Avenida Invernada, Vila Diva, ali na Zona Leste, que é próximo ao Tatuapé, que agora chama também de Anália Franco, certo. Próximo ao Serete, que é o Clube Esportivo Recreativo do Trabalhador, que é lá que hoje tem o grupo chamado Raiz dos Palmares, onde eu estou hoje, que é a minha mestre, a mestre Elide, né? Que também é formada do mestre Arlindo, que é o fundador do grupo Raiz dos Palmares. E é interessante a gente entender, eu sou formado em Educação Física, tenho a minha pós aí em Orientação Educacional, e faço parte de um grupo de pesquisa na USP também, que trabalha sobre a pedagogia do movimento humano, como o professor Vinícius aqui mencionou, né? A questão da cultura corporal do movimento, e é bem importante. Está pleiteando mestrado, né? Isso, vamos aí. Vamos continuar, porque a vida de professor é isso, né? Continuar estudando, né? E também sou técnico de enfermagem. Eu trabalhei no Dante Mazanés durante 13, 14 anos, mas na enfermagem 20. Eu trabalhava na UTI.
E aí eu falei, poxa, eu quero mudar de profissão. E aí vai fazer agora 10 anos que eu vim para o Centro Paula Souza. Parabéns. Né? Comecei aí essa trajetória. Falei, eu quero ter qualidade de vida. E por que não começar com a educação física? Aí eu vinculei uma coisa a outra. Quais são as ETECs que você está hoje, Gerson? Hoje eu estou na ETEC Albert Einstein, na Casa Verde. Tá? Estou na ETEC também Parque Belém, aqui na Zona Leste. Também trabalhei na ETEC Pirituba, também fui orientador educacional lá, né? E fui coordenador de curso também na ETEC Parque Belém, fui coordenador de curso de eventos. E aí a gente falou, vamos agora se dedicar um pouquinho mais para mim. Por isso a atenção de ir agora para o mestrado, né? Vamos ir mais profundo, procurar uma coisa mais dedicada, mais sólida, fazer uma pós aí nesse sentido aí também. Não, tá certíssimo, né? Eu acho que faz parte da nossa formação, né, Gerson, na educação física, a gente procurar evoluir. Sim. Né? Então, todas as pessoas que estão vindo aqui conversar com a gente, né, estão fazendo especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado. Né? Então, isso mostra, né, que existe uma preocupação do profissional, não é isso? E a gente aqui do Centro Paula Souza está buscando uma qualificação melhor, principalmente para a nossa área de educação física que precisa. Porque nós somos muito criticados, né? Nós temos aí uma crítica, educação física só joga a bola na quadra. E nós não somos assim, eu não sou assim, você não é assim, Vinícius, né? O que nós queremos? Nós queremos uma coisa mais profunda, não queremos ser rasos. E aí uma coisa que eu sempre falo para os alunos, eu não trabalho com achismo. Vamos pesquisar, porque eles têm a questão do imediatismo também, né, de serem imediatistas. Mas falei, peraí, hoje foi dia de corrigir caderno, Vinícius, lá na escola. Falei, professor, não, eu quero referência. Eu falei para vocês que eu queria uma referência sobre esse assunto, então vocês precisam buscar. E aí eu trabalho com isso também, anatomia, fisiologia, porque além de você estar ali na quadra, você tem que saber o que está acontecendo com o teu corpo, né? Claro. Não, acho que você está certíssimo, né, Gerson? A gente olhar assim... A gente fala, né, educação, vamos posicionar a educação física, então, né? Sim, aquela questão da cultura corporal do movimento. Sim. Não é isso? Você já tinha citado aqui, né? A gente tá lá nos pilares, né? Dos jogos, brincadeiras, esporte. O esporte sempre, a gente chama, tem até aquela questão da esportivização das aulas, né? Educação física. Mas deve ir além os conteúdos, principalmente no ensino médio onde a gente está. Né? A gente deve estudar um pouco de anatomia, por que não um pouco de fisiologia, por que não um pouco de desempenho humano. Sim. Não é isso? Então, questões de aptidão física, enfim, tudo isso está muito relacionado. Então, fala um pouquinho aí, né, da sua prática, né, já que você já tocou nesse assunto. Já tocou nesse assunto, né? E aí eu costumo dizer para eles vêm com um costume assim, que nós chamamos quarteto fantástico, quarteto mágico, vôlei, basquete, handebol, futebol. Né? Sempre... Não, vamos aprender outros esportes também. E outra questão, para vocês participarem desses esportes, vocês também tem que ter um fortalecimento muscular. Vamos fazer então aqui um programa de treinamento funcional, vamos fazer aqui uma corridinha na quadra, um aquecimento global, um aquecimento específico, um alongamento ativo, um alongamento passivo. Vamos entender como que funciona o nosso corpo. E aí eu costumo sempre escrever na lousa uma frase: cuide do seu corpo. Você mora nele. E é a coisa mais importante da sua vida. Professor Gé, aí ele já sabe, que sempre vai ter uma frase que é para trazer uma reflexão além da prática corporal. Né, Vinícius? Que é bem interessante, porque a nossa disciplina ela tem essa capacidade de ter um diálogo com outras disciplinas, como você citou, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, né? Multidisciplinaridade é importante. Não, eu concordo com você, Gerson. Eu acho que é brilhante essa sua fala. A gente tem que olhar com carinho mesmo para a aula não ficar só o bate-bola, não é isso? A educação física vai muito além, né, dessa perspectiva. Acho que o esporte ele faz parte, mas então, como a gente também está sempre querendo aprender, a gente pode aprender, sei lá, o rugby. A gente pode aprender, sei lá, um kofferball. Nós chamamos de esportes não convencionais, né? Não é isso? E não é comum naquela cultura. Exato. Isso, então a gente pode trazer, né? Porque o aluno ele não tem limites de movimento no seu corpo. Puxa, não é isso? vida, Do fantástico. corpo, pelo corpo, através, enfim. Sim. Não é? Então o ser humano ele pode aprender. Então cabe a nós, já que a gente é do esporte, fazer a difusão desses esportes, desses conteúdos. Não é isso? E acho que nessa perspectiva, né, Gerson, eu queria que você falasse um pouco, então, da capoeira. Sim. Né?
Você já falou um pouquinho como ela surgiu na sua vida, né? E como que você traz ela dentro dos conteúdos da educação física? Certo. Como você insere nos conteúdos? Legal. Então, como eu anteriormente falei, na década de 80 eu era adolescente, 12, 13 anos, né? Eu sou um senhor que vou fazer 57 anos. Um jovem. Um jovem ativo. Todo mundo vem aqui e quer falar da idade, né? Eu falo, pessoal, vocês têm que... Você nem tá com cabelo branco, não. Só barba. Mas é bacana, ô Vinícius, a gente falar sobre isso, porque as pessoas falam, poxa, mas como? E então eu fiquei 30 anos parado longe da capoeira, por conta de preconceitos. Não pode praticar a capoeira, porque a capoeira é de determinada religião A, religião B. Eu falei, peraí, por que não? Então eu fui estudar, por isso a vontade de fazer educação física. Eu falei, peraí, o que acontece? E aí você vai entender. Existe uma lei, Vinícius, você sabe muito bem, que é a Lei 10.639, que inclusive está citada no artigo, né, na pedagogia da ginga. Sim. Que ela anuncia que você, o professor, ele precisa trazer aí a questão da cultura afro-brasileira, afro-indígena nas suas aulas. Então, por que não trazer a capoeira? Porque como eu coloco luta como um dos pilares, a primeira pergunta, mas capoeira é luta? Aí o cara fala sobre esporte. Capoeira é esporte? Aí eu coloco o terceiro pilar. É dança? Capoeira é dança? É um esporte que você pratica dançando, que você luta dançando. Aí eu fiz essa junção. Falei, peraí, é luta para quem é luta, é dança para quem é dança, é esporte para quem é esporte. Ponto. Então, após 30 anos, eu voltei para a capoeira, que é o grupo Raiz Palmares, né? Que é essa apostila, foi a apostila que foi feita pelo meu mestre, que é o mestre Arlindo, né? O grupo foi fundado em 90, na década de 90, e aí ele fez o TCC dele baseado, porque também é professor de educação física. E aí eu voltei para capoeira. E as pessoas criticando, mas Gerson, eu falei, gente, isso aqui, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. O capoeirista ele pode ser em determinadas religiões. A capoeira ela é livre. Ou pelo menos deveria ser, né, Vinícius? Não, a gente deveria. Eu acho que é nossa função, né, Gerson? A gente tem que disseminar ela como um conteúdo, como uma cultura, não é? Porque eu sempre penso, né? No esporte, às vezes a gente tem preconceito. Ok? Daí eu vou falar aqui para você de um prato, sei lá, feijoada. Feijoada acho que é um prato brasileiro, não é isso? Sim. Mas daí o pessoal vai ter preconceito também em comer feijoada, porque, né, tem uma questão cultural. Então, a gente possa trabalhar o movimento capoeira, né? E o que a gente precisa é desvincular dos preconceitos, né? Por exemplo, se a gente não pratica porque tem um viés, talvez, na cabeça de alguma pessoa religioso, isso está causando um preconceito. E a gente está está limitando o aluno a experimentar aquele movimento. Né? De repente, a gostar daquilo que ele vai praticar a vida inteira. Não é isso? O que eu gosto de falar, Vinícius? Eu gosto de falar o seguinte, que eu gosto de desconstruir para construir. E muitas vezes eu não falo o conceito e eu faço uma aula invertida, vamos dizer assim. Eu não falo o conceitual, procedimental, atitudinal, que nós falamos, né? Muitas vezes na aula de educação física. Então, em vez de eu falar do conceito, eu vou direto para a atitude. Aí depois eu falo procedimento e eu volto para o conceito. Eu vou lá e ensino alguns movimentos que são da capoeira, porém eu não falo que é da capoeira. Correto. Por exemplo, um agachamento simples, livre. Se você colocar uma mão no chão e a outra mão você levantar para cima, é um movimento de capoeira chamado cocorinha ou guarda baixa, que é um movimento de defesa. Pronto. E aí eu já estou desconstruindo e construindo. Poxa, o que é isso? Opa! E aí vamos fazer a estrelinha, que na ginástica é chamado de estrelinha, mas na capoeira é chamado de AU. É um movimento da capoeira, que é um floreio. Mas é da ginástica. Mas também é da ginástica. Então os movimentos eles vão se conversando entre si. E isso que eu acho fantástico na educação física, Vinícius. Eu acho maravilhoso. Porque você vai lá, conversa com a geografia. Aonde começou a capoeira para nós aqui no Brasil? Perfeito. Bahia. Quem difundiu? Opa, Vicente Ferreira Pastinha. Capoeira de Angola. É aquela capoeira mais mandingada, aquela capoeira mais malandra. No chão, arrastando diante do pó. Malandra. Que o toque é diferente. É São Bento Pequeno que a gente chama no birimbau. Titi-dom, tim. Titi-dom, tim. Né? É chamado assim. E aí, esse Pastinha,
Era novo, criança, ele aprende como? Com outro senhor que era escravizado, nós não falamos mais de escravos que vêm de eslavos, né? Era um senhor que era escravizado, mas começou a ensinar para ele, moço, nunca mais você vai apanhar. Pastinha aprendeu a capoeira Angola com ele. Essa é uma parte da história. Aí a gente vai para um outro lado da história, que é o Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado. Esse também começou com a capoeira Angola e foi para a capoeira regional, que o pai dele fazia uma luta que era uma luta desequilibrante, que era o batuque. E aí, como Manuel dos Reis Machado, Mestre Bimba, já tinha essa experiência, ele uniu e criou a luta regional baiana. Eu tive a oportunidade de estar lá na Bahia, né? E lá tem a Academia dos Filhos de Bimba, lá no Pelourinho. Maravilhoso. Quando você vai para lá, você volta uma energia, né? Maravilhosa. Vou falar. Você volta com uma energia maravilhosa. E aí, o Mestre Bimba traz esse viés esportivo até chegar ao presidente Getúlio Vargas, porque então era descriminalizada, era crime fazer capoeira, vadiagem. Aqueles negros que tinham sido escravizados, que tinham sido libertos, de uma certa forma, eles foram para a margem. É daí que vem a palavra marginais, né? Marginal. E aí, o Mestre Bimba, ele traz uma organização, até o meu mestre traz aqui essa citação, o meu mestre Alindo, ele consegue organizar isso. Opa, peraí, capoeira não é assim. Organiza e aí fala, a capoeira é isso. E aí começa a ter um perfil, ele traça um perfil. É maravilhoso como ele faz isso. E tem uma diferença aí, Gerson, né? Essa questão, né? Tem gente que fala assim, ó, a capoeira angolana da regional é uma que salta, uma que não. Você falou uma coisa interessante, que você falou da ginástica. Alguns ginastas que faziam o flip, o mortal, inseriram esse movimento na capoeira. Certo. Aí, qualquer capoeirista que chega no lugar, se tiver de roupa branca, a pessoa fala, sabe da mortal? Eu não sei. Que é o salto mortal, né? Que é um floreio. É bonito? Mas tem outros movimentos mais perigosos aí, né? Vamos dizer assim, que é interessante a gente entender isso também. E aí, Vinícius, a capoeira Angola, que é do Mestre Pastinha, que a gente chama do Mestre Pastinha, que é o precursor, é aquela capoeira de chão. Certo. É aquela capoeira mais mandingada. E a capoeira regional de Bimba é a capoeira mais em pé. Por isso que tem essa diferença. Mas é capoeira do mesmo jeito. As pessoas falam, capoeira regional, capoeira Angola, capoeira contemporânea, aí faz uma mistura. É capoeira. São Bento Grande, São Bento de Angola, São Bento Pequeno. Tim, 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 dom, dom, tim, 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 dom, dom, tim, 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 dom, dom. Mais rápido. Já é um pouquinho mais rápido. É movimentação mais rápida. É bem interessante isso, é gostoso. Então, isso é essa aula que a gente precisa, né, Gerson? De cultura para falar, olha, pessoal, tem uma pequena diferença, talvez no movimento, um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo, não é isso? Sim. Na batida. Na batida, né? O ritmo, né? Porque quem comanda é o berimbau. O berimbau tá aqui, o mestre Anandi das Areias, ele coloca aqui o que é capoeira. E é bem interessante esse livro também. Ele traz aqui algumas questões, uma experiência que ele tem, né, também, falando sobre a capoeira. E aí eu tenho também uma outra indicação bacana também do Jorge Felipe Calumã, Simone Freitas Chaves, capoeira e psicomotricidade, brincando e aprendendo a jogar, né? Porque também a gente brinca de capoeira, a gente brinca com a capoeira também, e é interessante. Não, eu até, né, tô aqui pensando, né, a gente fala assim, capoeira, o preconceito, não que a gente não possa respeitar, talvez uma pessoa que não queira praticar, não é isso? Talvez é porque a gente não tenha preconceitos, né, penso eu que não temos preconceitos, mas de repente, né, eu entendo essa questão da prática, mas o viés da religião também está ali um pouco presente. Por isso que o mestre Bimba ele coloca o seguinte, vamos mudar a bateria onde estão os instrumentos. E aí o que ele faz? Ele tira o atabaque, porque o atabaque também é um instrumento que se usa também na religiosidade, certo? Então ele tira os atabaques e deixa o berimbau, deixa o pandeiro. E para poder fazer esse jogo de capoeira, para quebrar esse preconceito aí da religiosidade, né? Que é bem interessante também. Eu não sabia disso aí, não sabia que ele tinha tirado a tabaco, então, porque acho que de repente na Umbanda, né? Alguma outra religião aí, não sei se a gente pode chamar de religião, mas né? Ele utiliza e fala assim, para ter acesso para mais pessoas, a gente tira, né? Então, um instrumento, e, enfim, adapta.
E aí as pessoas talvez não vão levar para esse lado da religião. Alguns mestres falam que mestre Bimba embranqueceu a capoeira. Tá. Mas a capoeira não tem cor. Ele levou a capoeira a acesso a escolas, a faculdades, a universidades. Né? Então, uma pessoa branca pratica capoeira, uma pessoa negra, uma pessoa oriental, independente, um homem, uma mulher. Nós temos grandes mulheres capoeiristas, né? Que também aí se destacaram também no meio da história. Nós temos Dandara, mulher de um também dos líderes ali do Quilombo dos Palmares, né? Que é interessante, do Zumbi. Ela se destaca. Nós temos Dona Maria do Camboatá, nós temos Tereza de Benguela, temos várias mulheres aí que se destacaram. E é importante a gente falar, porque a mulher também sofre ou sofreu, né, nesse quesito também, a questão do machismo dentro da capoeira. E aí, como que ela vai jogar capoeira? Ela entra e vai se destacar de maneira maravilhosa também. Tem isso também. Eu tenho certeza, né? Porque além dos outros elementos que a gente estava falando, né, da cultura corporal, né, Gerson? Tem a questão do ritmo, não é? E geralmente a mulher, pelo menos, né, vou falar por mim aqui, né? Eu acho que qualquer mulher tem mais ritmo que eu. Né? Eu sou duro no negócio aqui. Então, acho que isso pode favorecer muito. Então, desde ali, do aprendizado do novo movimento, do ritmo, né, envolvimento com dança e tudo mais, até o que você falou lá no comecinho do nosso bate-papo, gasto energético, sim, né, partes anatômicas, fisiologia do movimento, enfim, então é muito abrangente. Elasticidade, reflexo, tudo que você falou. Por isso que é importante que a gente volta novamente a entender aí o sistema músculo-esquelético, o sistema digestório, o sistema respiratório. Puxa vida, o sistema cardiovascular, eu como vim da enfermagem, então eu trabalhava na UTI, trabalhava na UCO, né, unidade coronariana. E aí ali eu vi vários casos, então a gente começa a entender isso melhor. Peraí, pessoal, como que se verifica aí o pulso? E essa semana eu fiz uma aula de primeiros socorros lá na escola. Poxa. Aí eu peguei a prancha, falei, vem aqui. Vamos fazer um transporte de uma pessoa que se acidentou. Fizemos uma simulação. Nós estamos lá no TecCesp, o camarada caiu. Professor, não estou sentindo as pernas. Opa, aconteceu alguma coisa a nível aí lombar, vamos tentar entender. Isso. Aí peguei o colar cervical, coloquei no aluno. Professor, é para vocês entenderem como que funciona. Claro. E aí, vamos fazer a mudança de decúbito em bloco, vamos colocar ele na prancha. 1, 2, 3, igual o resgate mesmo. Coloca no joelho, 1, 2, 3, levanta. E aí andamos com o pessoal, eles entenderam. Simulamos ali o desmaio. Simulamos ali convulsão, ataque epilético, simulamos ali uma parada cardiorrespiratória. Como cuidar de uma pessoa assim? Gente, isso aqui vai além do MB. Isso aqui vai para a vida. Você vai entender como cuidar de uma pessoa. Você cuida de uma familiar, você pode cuidar de mim aqui, de um colega, de uma pessoa na sua casa. Isso aqui vai além do MB. Isso aqui é só para vocês terem noção como funciona. Uma queimadura, 1º, 2º, 3º grau. Então, gente, a educação física ela tá abrangente aqui para vocês. Dá pra gente... acho que a educação física atende muita coisa, né, gente? Viu? Você falou aí do TecCesp, inclusive, né? Você tá com a camiseta. Eu já vim aqui, ó. Essa camiseta é maravilhosa, né? É maravilhosa. Eu não tenho uma dessa aí, né? Mas você vai lá adquirir, vamos lá adquirir lá. Tô fazendo um resgate das camisetas que eu tenho uma ideia de fazer lá na Tech Sports, um quadro com as camisetas. Né? Que interessante. Eu acho que é bastante valioso. Bom. E aí, eu sei que você tem uma participação ativa no TecCesp. Eu gosto, eu gosto. Você está sempre com os alunos lá. E lá na Tech Sports também, outro dia eu estava conversando com o Lincoln, né? Vou dar um abraço para ele. Professor Lincoln, nosso camarada, nosso diretor. Ele falou que você fez uma das maiores rodas de capoeiras aí, de capoeira que já teve aqui no Centro Paulo Souza, é isso mesmo? Foi fantástico. Nós tivemos a oportunidade de estar lá, né, na nossa ETEC de esportes, que também agora é FATEC também, né? Isso. Estava então na gestão do professor Lincoln, nosso amigo, juntamente com o Bruno, né? Nosso Bruno Vilela, está lá em Portugal. Um abraço pro Bruno. Bruno é nosso amigão. E aí foi dada a oportunidade justamente no mês da consciência negra, porque se enfatiza justamente no mês de novembro, mas a gente pode fazer essa ação o ano inteiro, né? Justamente, mas enfatiza-se mais no mês de novembro. Então,
foi dada a oportunidade, então na quadra, no ginásio, foi feita a maior roda de capoeira do Centro Paula Souza. Poxa. Os alunos tiveram a oportunidade de gingar, colocamos a música ali, levamos em berimbau, o professor André também, né? Porra. Que também é da dança, Andrezinho, também. nosso amigo, pelo amor de Deus. E aí nós fizemos uma das maiores rodas do Centro Paula Souza dentro do ginásio. Os alunos gingaram, teve a roda de capoeira, foi falado sobre a questão do racismo, foi falado sobre o preconceito, homofobia, foi falado sobre feminismo, que é diferente de feminismo, né? Que é interessante a gente entender sobre isso aí. Capacitismo, né? As pessoas que também têm esses termos, é importante a gente entender também, né? São pessoas que fazem capacitismo com outra pessoa, gordofobia, né, Vinícius? E aí a gente vai trabalhando. Emergentes. A gente tem umas emergentes. E além também dos temas transversais, né? Transversais. E ali foi feita essa roda, foi um orgulho, foi uma oportunidade ímpar de estar ali. Eu agradeço você, o Lincoln, o Bruno, todos ali, os professores envolvidos ali, os alunos gingaram, aí jogamos capoeira ali também, fizemos várias rodas, teve um momento fantástico, ficou guardado, ficou gravado e está lá. Vamos ver se a gente arruma uma imagem, não sei se você tem alguma coisa aí, depois você manda para nós aí. Tá, eu mando, tá lá no Instagram, lá, depois a gente tenta resgatar isso aí. Bacana pra gente mostrar. É importante. Aí, né? E também fizemos na FATEC a vivência da capoeira, junto com a professora Karina e o professor, acho que é Leandro, se não me falha a memória. Isso, um abraço para você. Isso mesmo, né? Lá à noite eles estavam lá. Parceiros. A gestão, né? O curso de gestão. Gestão desportiva e lazer. Gestão desportiva e lazer. E aí tivemos a oportunidade de fazer, a minha mestre participou, levei alguns amigos. Você vê, a minha mestre foi me prestigiar. Eu, como professor de educação física, mas no grupo eu sou estagiário, mas lá, dentro da Lei 10.639, né? Tomamos partido, falei, vamos fazer claro. esse trabalho aqui. E eles me apoiaram, foram meus amigos de corda lá também, meus amigos que hoje são estagiários, foram lá também. Então, mando aí um abraço para meus padrinhos da capoeira, meus amigos da capoeira, outros grupos também. Às vezes existe algumas diferenças, mas é importante que a capoeira ela é única, né? A gente tá num momento, hoje em dia, de evolução. Eu falo pro pessoal assim, hoje eu vou jogar capoeira, eu tenho que trabalhar no outro dia, não posso me dar o luxo de me lesionar aqui. Tá certo, né? Isso. Não, olha, Gerson, eu concordo plenamente com essa sua fala, no sentido de que a capoeira existe. Se tem preconceito, se tem rincha, rivalidade, isso está na cabeça das pessoas. Sim. Não é? Não tá, a modalidade, a dança, enfim, né? O movimento, a gente tem que fazer usufruto disso. Sim. Né? Com consciência. Com consciência. Não é isso? E aí as pessoas às vezes ficam lá, né, com essa... não, porque eu sou... Não tem isso, né? Tem que ter uma visão inclusiva. Sim. E aí a gente vai sempre de encontro com os valores, né? Que você tem citado aí, olha, que todo mundo que está passando aqui no nosso podcast, eu tenho falado isso, todo mundo cita, tem vindo pessoas aqui sempre com a mesma perspectiva, né? De inclusão. Inclusão não do deficiente, né? Inclusão de todo mundo. Todo mundo. Para a pessoa poder aprender. Sim. Né? Aprender, eu que não sei dançar, aprender. Né? Aprender a gingar, enfim. Então, eu acho que isso é inclusão. Porque a gente também aprender faz parte, né? Sim. Participar do processo. Da gente poder ter participação, identificar as questões aí do regionalismo, né? Porque eu acho que a capoeira, ela está em todo lugar. Sim. Né? Ela veio lá de cima, e né? Da Bahia, está descendo, uhum. Não é isso? E hoje eu acho que está disseminada no nosso país. No nosso país, sim. Ela está em 195 países, né? A capoeira. Tem vários grupos aí também com 50 anos de existência. O nosso grupo vai fazer 35 anos, né? Desde 1990, mestre Arlindo, a minha mestre Elide também. E a capoeira ainda não chegou no patamar de entrar numa Olimpíada ainda, né? Porque tem algumas questões aí de regras, tem alguns campeonatos, alguns grupos fazem campeonato, o meu grupo não faz, não participa, que tem aí alguns critérios, né, que eles utilizam, por exemplo, de queda, de floreio, de saída, enfim. Tem o pessoal Volta ao Mundo Bamba, né, que teve agora aqui em São Paulo, teve no Rio de Janeiro. É um movimento que também traz isso aí, que é bem diferente. Tem a parte da Angola, a parte da regional, e tem o floreio solo,
que é bem interessante, que há pessoas que fazem acrobacias, né, Vinícius? Tem essa capacidade corporal de fazer esses movimentos. Claro, temos que valorizar também, né? Sim, bem bacana. E é importante ter um gasto energético, como você falou, né? E aí as pessoas fazem. Você falou da inclusão. Aí um exemplo, as pessoas, eu chego lá, os alunos, professora, eu faço um combinado com eles. As meninas estão com cólica, vamos fazer um relatório da aula, tirem umas fotos, mandem lá para mim poder depois avaliar. Eu preciso incluir esses alunos. Eu tenho um aluno que tem esclerose múltipla, e aí tem dificuldade. Como eu vou avaliar esse aluno? Né? Como eu vou incluir esse aluno na aula? Ele vai entender tais questões. E aí, por exemplo, ele não tem, empiricamente falando, né? Ele não está praticando efetivamente da aula, mas de uma maneira teórica. E aí eles fizeram seminários. Vocês vão fazer um seminário sobre transtornos alimentares. Vamos fazer um seminário sobre esportes não convencionais. Esse ano é ano de Olimpíada. Vamos fazer um trabalho sobre as Olimpíadas. Isso. Você vai falar sobre os grupos musculares de tal modalidade. E aí a gente vai tentando envolvê-los, né, Vinícius? É bem interessante isso aí. Não, temos que abraçar todo mundo, né? É isso, porque a educação física, o pessoal acha que é simples, né? Chega lá na quadra e fala, não, vamos fazer esse... Não, mas não é assim. Tem uma programação. Tem uma programação. É difícil, às vezes, atender, né, a necessidade ou as limitações dos alunos, não é isso? Então, tem um aluno que fala assim, olha, eu até queria, professor, saltar, tenho vontade. E ele fica lá praticando, mas ele não consegue. Não consegue. Né? Porque tem uma limitação, muitas vezes. Tem uma limitação. Então, a gente tem que entender todo esse processo, né? Respeitar a prática do nosso aluno, para daí a gente conseguir dar alça, né, para a sequência de conteúdos, sair só do que a gente estava falando lá, Gerson, só do bate-bola. Não é isso? Chegar na capoeira, por exemplo, Puxa vida. Enquanto conteúdo, enquanto questão cultural, né, coisas que a gente tem preocupação hoje, né, enquanto valores, né, essa quebra de paradigmas, quebras de preconceito, né, para a gente poder dar sequência dentro do conteúdo da educação física, né, que muita gente não sabe, né, que a gente tem conteúdos, mas a gente tem. Poxa, e muito. Além de nós, né, Vinícius, como educadores da educação física, educadores, trazer até de uma forma lúdica. Por exemplo, nós temos aí as brincadeiras tradicionais, regionais, culturais, e você pode trazer esse resgate também. Não, sem dúvida. Acho que é nossa função, né? É nossa função. A questão dos jogos populares. Jogos populares. Não é isso? Então o pessoal fala assim, nossa, hoje a gente já está na era, né, só digital. Só digital. Fala assim, tá bom, você tem a habilidade nas mãos, vamos aprender a rodar peão. Jogar bolinha. Habilidades finas, né, que a gente chama, né? Tem, né? Não tem. Né? Então, bater um bafo. Um bafo, bateu o bafo. É só na época da Copa. Lembra do bafo? Não, até que a molecadinha hoje, até que tá, por causa das figurinhas. É verdade, No ensino médio é um pouco menos, mas você vai na escolinha, nossa, a molecada na escola, eu tenho 2 filhos, né? Você então, tem, os 2, nossa, época é só bater no bafo. Então, é bacana essa cultura, esse resgate. Não é isso? Então, acho que é oportunizar. Não é a gente poder estender a mão e falar assim, olha, a prática da educação física, ela deve ter esse contexto diferenciado, né? Do aluno, da gente poder atender, né? A BNCC, sim, né? Sim. O PCN. Sim, né? que está dentro. A BNCC é baseada nos PCNs, né? Sim. É bem interessante isso aí, Vinícius. A gente olhar e falar assim, olha, estamos atendendo, né, o conteúdo. Então, o aluno tem que ter uma parte de conteúdo, por exemplo, aprendeu lá futebol, tá bom, tem que saber um pouquinho de regra, não é isso? Mas sim, os fundamentos, né? Isso, perfeito. E atender aquela aspiração, aquela vontade do aluno também de praticar. Sim. Né? Ele fala, também quer jogar um pouquinho, também quer a prática, empiricamente falando, né? Professor, não vai ter futebol. Você quer falar sobre futebol? Vamos jogar futebol de botão. Pebolim, futebol de 7, futebol de campo, futsal. E aí eu vou trazendo vários tipos de futebol que existe mundialmente, né? Isso, trazer as meninas para dentro. Pronto. Né? Que é coisa que a gente fica batalhando. Né? Assim como você falou da capoeira, olha, as meninas têm flexibilidade, né? Têm força, então elas têm mais autonomia. Sim. Então a gente tem que dar alça, né? Tem que envolver todos os alunos para a nossa prática ser mais dinâmica. Sim, né? Para a gente conseguir falar assim, nossa, eu tô atingindo a grande maioria, estou incluindo, né? Porque eu entendo que a inclusão não é só pegar o que não consegue, né? Já sim. Mas às vezes aquele aluno que não consegue, ele está tentando. Tem aquele que não quer. Né?
que às vezes não quer. E aí, a hora que ele vai a primeira vez, ele fala, nossa, eu não sabia que era assim, é legal. Aí ativa os hormônios, né? Isso. A serotonina, oxitocina, dopamina. Justamente. Né? Eu, uma vez eu ouvi isso de um professor, ele falou assim, olha, não é que ele não sabe fazer, é que ele ainda não sabe, ele ainda não conseguiu. Então, acho que enquanto educador físico, a gente precisa tentar. Né, Gerson? Acho que essa é a proposta aqui do nosso bate-papo, né? Trazer... E aí entra a questão da pedagogia. Vinícius, para mim é fantástico ensinar o aluno, por exemplo, a fazer uma cambalhota. Como fazer uma cambalhota? Eu tive numa prática lá em Campinas, lá na faculdade de Campinas, né? Cara, e aí era de circo, mas ele estava ensinando. Marquinhos. Era o Marquinhos, e ele estava ensinando. E ele estava ensinando como fazer a cambalhota. E aí cada um foi fazendo de um jeito. Peraí, gente, vamos fazer na técnica. E aí eu falei, puxa vida, eu virei uma criança lá. E aí eu tive que reaprender, eu tive que desconstruir para construir novamente. Isso. Não, é bem difícil, né? A gente fala assim, nossa, vamos colocar em prática. Né? Às vezes uma coisa que, nossa, virar cambalhota. Mas aí hoje, o jovem de hoje às vezes não tem mais essa percepção. Não é isso? Então, realmente, a gente precisa desconstruir, oferecer a vivência. Não é isso? A gente pega lá a nossa técnica, pega lá o conteúdo e é isso aí. Pedagogizar o movimento. Organizar. Assim, olha, faz etapa 1, 2, do mais 3. fácil pro mais difícil, do mais simples pro mais complexo. Perfeito. E aí vai indo. E quando ele consegue, ele fala, puxa vida, eu não sabia. Eu falei, vocês são fantásticos, são maravilhosos. E é aquilo que a gente fala de transferência, né, Gerson? Ele aprendeu a fazer um rolamento aqui, ele vai usar nas lutas depois. Né? Então, é uma sequência. No parkour, por exemplo, né, o que é o rolamento, eu falo, você vai usar a cintura escapular e você não vai se machucar. Você aprendeu isso lá na aula de anatomia que eu te ensinei. Perfeito. O que é cintura escapular? Os caras do parkour precisam fazer capoeira, né? Puxa vida, é fantástico. Não é? Eu falo nessa transferência aí de movimento, né? Transferência horizontal, vertical. O cara do futebol, ele já tem essa ginga. Já tem essa ginga. Essa muitos caras do futebol que fazem o movimento da capoeira ali. Capoeira, o samba, né? O samba, tá tudo vinculado, Então, acho que o pessoal do parkour também pode que tem uma ramificação do parkour que é o free running, né? É o movimento livre, isso. Né? É bem bacana. Então, que é o Sebastian Focan, que tem o David... o Beckham, né? Que também fazia, que é o pai dele, o Raimundo Belli e David Belli, que é o cara que faz o 13º Distrito Filme. Depois você assiste. Vou assistir. Bom, Gerson, eu acho que infelizmente, né? Já tá batendo aí o nosso tempo. Eu estou muito feliz, acho que primeiro por receber você, né? A intenção é isso, né? É dar voz aos profissionais aqui do Centro Paula Souza, né? O pessoal da educação física, está todo mundo convidado aqui para vir falar das suas práticas exitosas, não é isso? E esse é um tema, né? Eu te convidei, né? Porque aqui em nome do Centro Paula Souza, né? Te convidei porque eu acho que a capoeira merece o seu espaço, né? Eu acredito nisso, né? O pessoal pode às vezes falar assim, você é japonês, tá, não tem... Não, eu sempre friso isso, porque eu já tive a oportunidade para ir para outros países e eu sofri muito a questão da xenofobia. Então eu sei o que é sofrer é um racismo também, né? Sim, é uma forma de racismo. Sim. Né? Eu sempre falo que eu amo o Brasil. O Brasil para mim é o melhor lugar do mundo. É aquilo que a gente recebeu um outro convidado aqui, o Adalto, também aqui a gente tem muita coisa, né? Então eu valorizo muito. Né? E eu sempre falo isso também, que a gente tem que valorizar a nossa cultura. Sim. A gente não tem culpa do Saci, né? Ter uma perna só, dele ser preto, enfim. Né? E por que ele perdeu a perna? Então, a gente tem que contextualizar. Né? Mas não descartar, olhar identificar ali com um olhar preconceituoso, né? Eu acho que a gente tem que valorizar a nossa cultura, superar e falar assim, olha, é verdade, existe vamos estudar, né? Sempre as pessoas que estavam servindo eram os pretos. Então, isso tem que mudar. Tem que mudar. Certo? Então, chegar no lugar e ver quantos japoneses tem aqui, quantos pretos tem aqui, quantas mulheres tem aqui. Isso. Então, a gente tem que levantar essa bandeira. A educação física faz isso. Sim. Mas não simplesmente descartar. Né? Então, eu acho que a capoeira ela não pode ser descartada como um conteúdo. Né? Pelo contrário, tem que ser trazida à tona. Sim. Né? A gente levantar essa bandeira e falar assim, olha, independente da sua religião, da sua cultura, da sua crença, é vamos chamar de conteúdo.
né? Que pode ser aí lutas, esporte. Luta, dança e esporte. É um esporte que se dança lutando. Isso. Então, a gente junta tudo. E aí você está se movimentando, né? E você briga também, né? E tem gente que briga, né? Não, a gente brinca também. Tem gente que briga, mas a gente não gosta de brigar, a gente gosta de brincar também, isso. Dançar, lutar ali. A briga tá fora do nosso. Não, a gente não gosta. Quem luta não briga, né? Vamos dizer assim, né? Quem é da luta sabe essa fala que é bem importante também. A gente está aqui para ajudar. Né? Vinícius, eu quero te agradecer em nome aqui Centro Paula Souza, essa oportunidade maravilhosa, obrigado de coração mesmo, minha esposa que sempre me apoia, minha mãe, minha família, meus filhos, todos, né? Meu mestre, minha mestre também, meus padrinhos aí também da capoeira, meus irmãos de corda, a todos meus amigos também da capoeira. Não, eu que agradeço você, Gerson, né? É uma oportunidade aqui, acho que para todo mundo, a gente está muito feliz, acho que é um tema, né, que merece a sua pauta, né? Então, obrigado mais uma vez aí por estar aqui com a gente. Obrigado. Certo? E o seu berimbau? Acho que opa, verdade. Ó, deixar destacado aqui, né? Um presente do Gerson, certo? Acho que isso aqui, né, a gente tem que levantar os símbolos, né? Muitas vezes. E aí é bacana isso que você falou, né? O berimbau a gente pode ter, né? Porque eu acho que é um instrumento específico. É um instrumento de uma corda só, mas que tem 12 toques diferentes. Aí, ó. Então, isso aí a gente precisa falar um outro podcast nós vamos falar sobre isso. Sobre técnicas de berimbau. A gente pode fazer um negócio ao vivo, na prática. Não, eu trago, vou trazer. Maravilha, Gerson. Então, obrigado aí, né, pela lembrança, certo? Então, para a gente poder, né, dar asas, como eu disse aí, a outros temas, ok? Então, quero agradecer, né, publicamente aqui mais uma vez ao Gerson. Obrigado. Ok? De Lima Santos. Acho que isso é muito importante, né? Ele vem de encontro com esses elementos que a gente vem trabalhando, né? Sim. Equidade de gênero, enfim, né? Isso é a prova viva, né, de que as pessoas estão em busca. Quero deixar aí, né, o convite aí para vocês, né, do Centro Paula Souza, né? Os professores de educação física que queiram vir aqui, bater um papo com a gente também, né? Enfim, é só a gente se organizar para isso, né? Dizer que é um prazer receber os professores, assim como eu também sou professor, né? Só estou aqui nesse momento, aqui nessa função aqui, né? De coordenação, enfim. E que, né, outros assuntos, né, referentes à educação física, né, o esporte, estão para vir. Tá bom. Aquele abraço, né? A gente se despede aqui de mais esse episódio. É isso aí. Axé para quem é de axé, shalom para quem é de shalom, salam aleikum para quem é de salam aleikum.